Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Deus não se revela para qualquer um. Não, ele não se revela. As revelações de Deus são para os filhos do Senhor. Muitas pessoas dizem conhecer Jesus, dizem até amar a Deus, mas ainda não estão caminhando na verdade de Deus. Agora pergunto, como Deus irá falar com uma pessoa que ainda vive no pecado e não acredita que Ele é a verdade? Como Deus irá convencer essas pessoas do erro se elas ainda não se renderam aos seus pés e acham que tudo é normal? Tem pessoas que o erro já virou uma coisa tão normal na vida dela que ela acha que isso é algo da natureza dela. Claro que sim, ela está certa, mas é da natureza carnal. Todos nós temos desejos, e desejos às vezes que não se controlam. Sem que haja a ajuda de Deus, tem que haver a ajuda de Deus para se controlar. Por exemplo, pessoas que são viciadas em drogas. Elas têm um desejo desenfreado de querer mais e mais, e quando conhecem Jesus, são instantaneamente libertas do vício. Mas por que isso acontece? Acontece porque a palavra de Deus se cumpre. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A pessoa fica livre. E ela passa a não querer mais fazer o que fazia. Isso já não é mais algo normal na vida dela. Ela passa a entender que coisas desse tipo já não são normais. Mas eu comecei a mensagem dizendo que Deus não se revela para qualquer um. Sim, Ele não vai revelar sua palavra para aqueles que não andam na sua direção e não querem saber dele e não o obedecem. Ele não vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas são para serem conhecidas por nós e por nossos filhos, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei para sempre. Deu para entender? Que as palavras reveladas são para que a gente obedeça a Deus. Deus revela a sua palavra para os seus filhos, para aqueles que resolveram abrir o coração para Ele. Não tem como uma pessoa que ainda não aceitou Jesus entender a Bíblia. Não tem como ela entender o que está escrito nela. A palavra não se revela. É como se fosse apenas um bom livro com várias histórias. Querem fazer um teste? Você conhece uma pessoa que diz conhecer a Bíblia e até já ter lido toda ela, mas você sabe que ela não é convertida ao Evangelho? Conhece alguém assim? Peça para ela te explicar algum versículo da Bíblia. Ela vai até tentar. Ela pode ler e até interpretar da forma dela. Será uma interpretação de texto de um versículo. Mas pegue um versículo mais complexo, que às vezes, até para a gente entender, temos que meditar e meditar. A pessoa, além de não conseguir interpretar, não vai conseguir ter a revelação da palavra de Deus. Não vai conseguir. Ele não terá a palavra revelada. Aí você deve estar pensando, o que é a palavra revelada? É aquela palavra que quando você lê a Bíblia e medita nela, o seu entendimento se abre. Quando um pastor está pregando e a palavra fala com você, isso é uma palavra revelada. Quando você lê um versículo e consegue enxergar esse mesmo versículo de uma forma diferente, a palavra está sendo revelada. Quantas palavras Deus já nos deu aqui através destas mensagens? Palavras reveladas. Várias e várias. Todos os dias Deus me usa para revelar um pouco mais da palavra dele para vocês. Me usa de uma forma que eu tento explicar de uma forma simples para vocês entenderem. Creio que tenho sido bastante usado para edificar a vida de vocês. Mas vamos voltar à mensagem. Vimos que as revelações do Senhor não são para todos. As pessoas que dizem conhecer Jesus, mas não o temem de verdade, não podem ter palavras reveladas. A pessoa precisa ter intimidade. É isso aí, intimidade com Deus.
Sem intimidade não há segredo revelado. Salmos capítulo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Acho que ficou bem claro através deste versículo. A intimidade do Senhor, ou seja, Deus se torna íntimo daqueles que o temem. Depois ele revela os seus segredos, somente depois. Segredos esses que muitas vezes vemos em um mesmo versículo de várias formas. Prestem atenção no que vou falar agora para vocês. Deus também só se revela para aqueles que de bom grado recebem a sua palavra. Vou repetir. Deus só se revela para aqueles que de bom grado recebem a sua palavra. Ficou sem entender, não é verdade? Mas deixa eu lhe explicar. Quando você chega na igreja e não é o seu pastor que vai pregar, o que você faz? Ele teve um compromisso. Quem vai pregar é um obreiro, uma pessoa que nem pastor é. Já vi pessoas indo embora da igreja por causa disso, e por ser outro pastor que iria pregar no lugar do pastor principal também. Uma pessoa que pensa assim perdeu a oportunidade de ouvir algo que poderia ser revelado a ela. Então, ela perdeu bênçãos. Como Deus irá se revelar para uma pessoa que despreza um outro pregador da palavra? Não vai. Mas vamos dizer que você viu que o obreiro ou outro pastor ia pregar e foi assistir o culto a si mesmo. Mas já entrou com o pensamento: que droga, não vai ser o pastor fulano de tal que vai pregar. A palavra não será tão boa quanto seria. Seu coração não vai receber desta forma a palavra de bom grado. Não vai. Você já está dizendo que não, a palavra não vai ser da mesma forma, pois você internamente já está dizendo que a palavra não será boa para você. Deus sabe se você está recebendo a palavra dele de bom grado e ele não se revelará a você. Mas quando você chega e vê um obreiro ou um outro pastor e pensa: hoje terei a oportunidade de ouvir o evangelho de uma forma diferente, e até a hora pedindo para Deus usar o pregador, pode ter certeza, a palavra vai ser revelada. Deus usa quem ele quer usar para nos revelar sua palavra, obreiro, outro pastor, até um irmão da igreja. Mas o coração tem que estar no temor de Deus. Tem que estar de bom grado para receber as boas novas. Outra coisa também é quando o pastor vai pregar um versículo conhecido. Muitas pessoas, quando o pastor começa a pregar um versículo conhecido, a pregação será a mesma coisa. Nossa, que chato. Não presta atenção. Deus também não vai revelar a sua palavra desse jeito se você não estiver atento. Pessoas que dormem no culto, Deus também não vai se revelar para os dorminhocos de plantão. Não vai. Pessoas que vão para a igreja e dormem. Irmãos, você que sempre vai para a igreja e bate um sono exagerado, isso não é normal. Amarre isso, ore, fale com Deus. Senhor, quero ouvir sua palavra, não me deixe dormir durante o culto. A pessoa já dormiu a noite toda, mais 8 horas ou até mais. Aí chega na igreja, o sono é exagerado, bate mais sono. Será que isso é normal? Se estiver em casa vendo uma televisão, não dorme, mas na igreja dorme. Claro que não é normal. Deus não vai se revelar assim. Mas ele não pode se revelar através de um sonho? Então você vai para a igreja para sonhar? Ele até pode, mas na igreja é para receber a palavra e não para dormir. Se Deus quisesse te revelar algo através de sonho, teria feito à noite, quando você dormiu, e não quando você está na igreja cochilando. Outra coisa também, pessoas que conversam na hora do culto acabam deixando de prestar atenção na palavra e acabam perdendo a revelação de Deus. Hora do culto é hora de silêncio, hora de prestar atenção na palavra. Quantas vezes o pastor tem que chamar a atenção no culto porque alguém está falando? O celular toca, a pessoa atende. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Deus se revela para os seus filhos, os filhos que o temem e recebem a sua palavra de bom grado. De nada adianta você ir para a igreja e fechar seu coração. Seu entendimento não será aberto. Se você quer palavras reveladas em sua vida, ore, peça a Deus para usar o pregador, seja ele qual for.
peça para Deus não deixar você dormir no culto e preste o máximo de atenção, pois quando o pregador abrir a boca, é Deus quem vai falar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por se revelar para nós. Muito obrigado por nos mostrar os seus segredos. Sabemos que segredos são coisas íntimas que contamos somente para os amigos. E se o Senhor nos revela, é porque nos considera, além de filhos, amigos. Como somos gratos por isso. Gratos por um amor tão grande, tão imenso que não se importa que sejamos tão falhos. E mesmo assim o Senhor nos perdoa e nos traz para perto. Sabemos, Senhor, que não somos dignos e nem merecedores do teu perdão, mas graças te damos, porque mesmo assim o Senhor nos ama. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas e nos ensine a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Precisamos ser pessoas melhores, mais amáveis, mais compreensíveis, mais tolerantes. E para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda. Sim, meu Pai, precisamos, pois sozinho a nossa natureza humana acaba nos tornando falhos. Falhos quanto a isso. Ajuda-nos, Senhor, a andar na sua presença e a fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra. Nos revele seus segredos, para que possamos cada vez mais te conhecer e te conhecer. É o que te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.